Olá, amigos. Olá, bom dia. Excelente dia para cada um de nós. Excelente semana que se inicia. Se você está aí se organizando para ir trabalhar, né, para estudar, você tem um excelente dia também na presença do Senhor. Se você vai ver o vídeo depois, mais tarde, espero que o seu dia, né, a sua manhã tenha sido abençoada. Segunda-feira, como eu sempre digo, é um dia que a gente pode, psicologicamente, né, a gente acaba iniciando algumas coisas, iniciando novos projetos, iniciando uma dieta. Bom dia, Raquel. Iniciando uma nova rotina. A gente parece que quando vai fazer alguma coisa, vai tomar um novo posicionamento, a gente fala assim, não, na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira você me espera que eu vou, você vai ver só como é que eu vou ficar diferente. Então, uma segunda-feira que está se iniciando para a gente poder colocar algumas coisas em dia, né? Então, gente, amigos, na semana passada, eu sei que algumas pessoas não me acompanharam ao vivo, mas eu vi que acompanharam o vídeo depois, né? Na parte da tarde, outro dia. E semana passada foi, assim, uma semana de muito aprendizado para mim, uma semana abençoada. A gente pôde refletir um pouquinho sobre a questão de propósito. A gente refletiu também sobre os propósitos de Deus na nossa vida. A gente refletiu que nós não somos um acidente, nós não somos obra do acaso. A gente refletiu sobre tantas coisas importantes e que acabam até norteando a nossa vida, norteando as nossas decisões. Eu acredito, para mim, por exemplo, um balanço, né, uma avaliação sobre a semana que passou, acredito que foi uma semana aí de alguns a gente sair daquele posicionamento de inércia e tomar algumas posições importantes na vida. Seja posições importantes diante de Deus, buscando em Deus o propósito dele, ou posições importantes já com esse propósito de Deus, mas agora então um posicionamento de colocá-lo em prática. A semana passada eu acredito que foi muito enriquecedora para mim, né? Eu acredito que para vocês. Bom dia, Regina. Na semana passada a gente meditou muito sobre essa questão de propósito, falou muito ao meu coração, tá? Sempre quando a gente vai conversar aqui na devocional, vocês tenham certeza que primeiro fala para mim, né? São coisas que tocam o meu coração e que eu fico refletindo, e aí eu divido com vocês, né? Para vocês também refletirem, porque se vai edificar a minha vida, se vai abençoar a minha vida, eu quero dividir para que abençoe a vida de vocês também. E essa semana eu fiquei pensando sobre o que a gente falaria nessa semana, qual seria o tema de repente que a gente poderia meditar. E aí eu pensei no seguinte: as 5 razões para a gente não desistir. Se na semana passada a gente falou sobre propósito, os propósitos de Deus pra gente, a gente falou sobre a importância do propósito ser a força que dirige a nossa vida e não forças de culpa, de remorso, de raiva, mas realmente a força do propósito de Deus, a força da gratidão. Essa semana eu queria pensar um pouquinho sobre não desistir. 5 razões para a gente não desistir. Se hoje, segunda-feira, é um dia que oficialmente as pessoas iniciam novos projetos, iniciam uma nova postura, iniciam uma nova dieta, eu digo que a gente precisa refletir nisso, né? E não desistir, porque ao longo da semana, ao longo do caminho, haverão coisas que vão nos tentar a desistir. Então vamos meditar um pouquinho nisso essa semana? E hoje, segunda-feira, a primeira razão que eu quero destacar para a gente pensar, a primeira razão para eu não desistir. Eu quero trazer, então, para a gente poder pensar, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. O livro de Eclesiastes é um livro que, eu já falei aqui anteriormente, ele foi escrito por Salomão. Porém, foi escrito por Salomão numa época da vida dele que ele já tinha algumas experiências. Então, assim, ele já era mais idoso. A gente pode ver que o livro de Provérbios é um livro cheio de ensinamentos, cheio de sabedoria.
mas Salomão ainda estava mais novo nesse livro de Provérbios. O livro de Eclesiastes também possui uma sabedoria profunda, porém de uma pessoa mais experimentada na vida, uma pessoa mais idosa. Então ele traz aí algumas pérolas de sabedoria, considerando também as experiências que ele viveu. Tá? Então assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, a gente lê assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. E o título desse texto que eu acabei de ler é assim, ó: tempo para tudo. Então, hoje eu queria dividir com vocês esse pensamento, que uma das razões para a gente não desistir é a gente entender que existe um tempo para cada coisa nessa terra. Como diz aqui Eclesiastes, né, como Salomão diz aqui nesse livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. E esse tempo, esse há tempo para tudo, não quer dizer o meu tempo. Quando eu tento fazer as coisas acontecerem no meu tempo, no tempo que eu quero, no tempo que eu acho que é o melhor, as coisas não dão certo. Porque, como a gente pensou, a gente já refletiu na semana passada, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem os propósitos dele. Então, é importante que a gente pense na questão do tempo como sendo tempo de Deus, não o meu tempo, ou o que eu acho que tem que ser, mas sim o tempo de Deus. Por diversas vezes eu acredito que, como eu já tive algumas experiências, pode ser que você também já tenha tido algumas experiências de começar alguns projetos, de começar alguns cursos, de começar algumas coisas na vida, e no meio do caminho a gente para, a gente desiste. Existe algumas diferenças, né? Uma coisa é eu buscar o propósito do Senhor na minha vida e eu perceber que aquilo que eu iniciei não faz parte do propósito de Deus. Não é o que Deus queria para mim. Então, o ideal realmente é parar e pegar o caminho que o Senhor sonhou para mim, que planejou para mim, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E como diz lá em Jeremias 29:11, é o Senhor que tem os planos para mim, planos de vida, planos de prosperidade, não de morte, né? Então eu preciso pegar o caminho certo. Do contrário, muitas das vezes a gente desiste não com essa consciência, mas a gente desiste muitas das vezes porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. De repente investir numa educação, de repente até mesmo na hora de instruir nossos filhos. A gente ensina e a gente vê que o filho faz de uma outra maneira e você ensina de novo e ele toma uma outra postura que não é aquela que você ensinou, que você orientou, e aí chega uma hora que você pensa assim: ai, desisto, ai, não aguento mais, chega, desisto, abro mão, lavo as minhas mãos. E eu digo para você o seguinte: não desista, não desista. Uma das razões para a gente não desistir, que é a razão que a gente está falando hoje, é que existe um tempo para cada coisa. E é o tempo de Deus. Então, permaneça no seu propósito, permaneça no seu propósito com Deus e aguarde
que Deus vai fazer o resto, porque há tempo para tudo e o tempo está nas mãos do Senhor. O tempo não está no nosso controle, está no controle de Deus. Muitas das vezes, bom dia, Babi, muitas das vezes a gente persevera com Deus em oração, né, pedindo a Deus um emprego. Ai, Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero... A gente fica, mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos. A gente precisa orar, pedindo ao Senhor que a vontade dele seja feita, mas a gente precisa aguardar o tempo de Deus. Eu não estou querendo dizer que eu tenho que vencer Deus pelo cansaço, porque primeiro que não é dessa forma que funciona. Eu coloco os meus pedidos diante de Deus, eu coloco as minhas causas diante de Deus, eu coloco os meus sonhos diante de Deus. E Deus gosta de saber, Ele quer ouvir quais são as suas causas. Mesmo Ele sabendo de tudo, Ele quer ouvir da gente quais são as nossas causas, quais são os nossos sonhos. Ele quer ouvir. E sempre eu posso orar pedindo a Deus. Agora, a oração com sabedoria é a gente, além de colocar os nossos pedidos diante de Deus, a gente sempre pedir que o Senhor faça a vontade dEle sobre os nossos sonhos. Que a sua vontade seja feita, Senhor. E a gente não desiste. Não desista. Principalmente, não desista quando você estiver fazendo o propósito de Deus. Sentiu no seu coração, o Senhor falou com você que aquilo que você está fazendo é o propósito dele para você. Não desista. Mesmo que você não veja o resultado naquela hora. Eu estou fazendo aqui, Senhor, mas não está tendo retorno. O tempo está nas mãos do Senhor. Não desista. Se o Senhor falou para você ir, você vai. Eu estou lembrando daquela passagem bíblica lá no Novo Testamento, dos pescadores, né? Eles ficaram a noite toda, a madrugada toda, tentando pescar. Eles jogavam a rede para um lado, jogavam a rede para o outro, e tentava, e estava muito ruim. Eles não estavam conseguindo pegar peixe nenhum. E eles passaram a madrugada inteira tentando pescar, e não conseguiram pegar nada. E olha que eu estou falando de pescadores experientes, eu não estou falando de pessoas amadoras que estão indo tentar pescar pela primeira vez. Eu estou falando de pessoas que trabalham que são profissionais dessa profissão mesmo, eles trabalham com isso. E eles ficaram a madrugada toda tentando pescar. E quando já estava amanhecendo, eles avistaram Jesus, né? Eles não identificaram Jesus de princípio. E Jesus falou, o que foi que aconteceu aí? A gente trabalhou a noite toda, a madrugada toda, a gente não conseguiu pegar nada, nenhum peixe. E Jesus falou assim, joga a rede pro outro lado. Poxa, mas eu já tentei, gente, joguei para todos os lados, para frente, para trás, para um lado, para o outro, com vara, com rede, com arrastão, com tudo, não consegui pegar nada. Como é que tá me falando que eu tenho que jogar para um lado? Já joguei para esse lado, né? É o que a gente pensa. Desisto, eu vou embora, eu vou dormir, não vou mais pescar, não quero mais saber disso, porque eu já tentei tudo, vou desistir. Mas Jesus falou, joga a rede para o outro lado. E quando Jesus falou isso e os discípulos obedeceram, o que aconteceu? A rede ela veio com muito peixe, com mais muitos peixes, né? Ela veio abarrotada de peixe, que ficou difícil até para os pescadores colocarem aqueles peixes todos dentro do barco. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, qual é o propósito? Falamos sobre isso na semana passada. Eu entendi qual é o meu propósito, então eu vou cumprir o meu propósito diante de Deus. E eu digo para vocês, não desistam. Mesmo que o cenário pareça adverso, você está cumprindo o propósito de Deus? Não desiste. Não desiste. Sabe aqueles pastores que vão para uma igrejinha pequena lá no interior, ou num bairro, numa comunidade, e eles fazem o trabalho dele todos os dias, todo domingo, e a igreja fica com 2, 3 pessoas, e não aumenta o número, e não muda o cenário ali, aquela quantidade de pessoas, e o pastor está fiel ali, pregando na igreja, visitando as pessoas nas suas casas, orando pelas pessoas nas suas questões, e a igreja vazia. Não desista.
Não desista. É propósito de Deus? Se não for propósito de Deus, busca o Senhor e mude o caminho. Mas se é propósito de Deus na sua vida, não desista. Há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. E o tempo está no controle do Senhor, não está no nosso controle. Cabe a mim e a você não desistirmos se estivermos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Mesmo que venha um cenário diferente, não desista. E eu vou confessar aqui para vocês, para a gente terminar e orar, eu vou confessar a vocês que quando eu comecei essa jornada de fazer devocional todas as manhãs, houveram alguns momentos que eu pensei em desistir. Eu, não vou fazer mais não, porque, poxa, às vezes não aparece ninguém para estudar a Bíblia junto comigo, né, online e tal. E aí o Senhor falava para mim, não desista, não desista. Você está cumprindo o meu propósito. E é isso aí que a gente tem que sentir. Não desista. Independente se você tem hoje essa galera linda, né? Raquel, Regina, Babi. Ou se de repente num dia vocês ficaram enroladas com algumas coisas e a gente não tá aqui juntas. Eu tô falando a live de repente sozinha. Mas eu penso, o Senhor falou para eu não desistir. Então eu vou continuar. É assim que a gente precisa pensar. Só que esse pensamento tem que se renovar toda manhã, tá? Porque a gente é tentado em algum momento da vida, a gente dá ouvidos a esse pensamento. Senhor, tira isso do meu coração. Coloque o que o Senhor quer. A minha persistência tem que ser no Senhor, né? Não desistir porque o Senhor está mandando eu continuar. E entender que há tempo para tudo. Então, essa semana a gente vai pensar sobre isso, tá bom? 5 razões para a gente não desistir. E a primeira razão que a gente colocou hoje é entendermos que há tempo para todas as coisas e o tempo está no controle do nosso Deus, não é nosso controle. Vamos orar para a gente começar então nossa segunda-feira, né? Nossas atividades, nossa rotina. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, como nós te agradecemos nesse momento, Pai, por essa segunda-feira, por essa manhã de segunda-feira. Uma manhã que a gente já pode acordar, a gente tem saúde, a gente tem a oportunidade de estudar a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo fala com a gente, ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem provido aquilo que nós necessitamos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Muito obrigada, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos a vida dos irmãos que estão acompanhando a live aqui comigo. Abençoe a vida de cada uma, Senhor, das meninas, que o dia seja um dia abençoado, que em tudo que elas fizerem, seja no trabalho, seja na rotina de casa, seja no lazer, o que elas estiverem fazendo, que elas possam sentir que não estão sozinhas, que o Senhor está com elas e que elas possam sempre buscar no Senhor orientação e discernimento para fazer aquilo que o Senhor quer. Esteja falando ao coração delas, fale ao meu coração no decorrer desse dia. Esteja, Pai, nos alimentando de amor, de alegria, de esperança que tanto necessitamos nesse momento que estamos vivendo tantas tragédias e tantas questões que às vezes nos deixam tão tristes, ó Pai. Mas que a gente possa lembrar de não desistir, porque tudo está no Teu controle e há tempo para todas as coisas. Abençoe também os irmãos que vão acompanhar essa live mais tarde, os amigos que vão acompanhar mais tarde. Abençoe a vida deles, abençoe a vida de cada um e que ao final do dia a gente possa dar glórias a Ti, porque o nosso dia foi guardado, abençoado e dirigido por Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridas, um excelente dia para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E se Deus permitir, amanhã a gente está aqui também de manhã fazendo a nossa devocional. Um beijo. Tchauzinho.